Para não me perder na linha de raciocínio, vou socorrer-me da aprendizagem dos bancos da faculdade. Sou professor de português, fiz o curso em Coimbra, e a propósito da literatura do século XIX, nós aprendíamos que as personagens se constroem com base em 3 princípios: a raça, o meio e a educação. Era esta a linha orientadora dos escritores do século XIX para comporem as suas personagens. Vou-me ver ao espelho, a mim mesmo, através destas 3 perspectivas: a raça, o meio e a educação. Na raça, o meu avô paterno chamava-se Joaquim, bom, como o avô do menino Jesus. E é essa raça onde me inscrevo. Era um homem devoto, numa família devota. A minha tia era catequista, o primo do meu pai é sacerdote, e portanto, Padre Luís Ribeiro, o Padre Luís Ribeiro da Diocese de Coimbra, professor de liturgia, sim. Bom, e então é nessa raiz cristã que me enquadro e na qual me revejo, e toda a família sempre esteve na proximidade da Igreja e com colaboração a nível da catequese, a nível da paróquia. Portanto, é nessa raiz que me insiro e nessa raiz que comecei. É a raça. A educação. Como era habitual para todos nós, nossa geração, toda a gente ia à catequese, toda a gente estava inserida na paróquia, e portanto a minha primeira formação foi na catequese. Na altura era mais curta do que é agora. Frequentava também a igreja, ajudava à missa. Na altura não falávamos em acólitos, ajudava à missa, e portanto tudo isso foi o princípio da minha formação enquanto cristão. E foi num desses momentos, na altura da Páscoa, em que ajudava à missa, que foi o Padre Adelino celebrar a missa a Formigais, a minha paróquia, e perguntou-me se eu queria vir para o seminário. Eu sabia lá se queria ir para o seminário ou não, não fazia ideia. Fiquei assim, bom, vamos experimentar, não sei bem o que isso é, vamos experimentar. Portanto, não havia um objetivo de base na vinda para o seminário, a não ser fazer um pouco de descoberta. E foi nesse percurso de 7 anos, então, na companhia de Manuel Armindo e de uns quantos outros, que fui fazer... O Padre Augusto, sim, não esqueci. O Padre Augusto tem um lugar para ele um bocadinho mais à frente, não? Então, na passagem pelo seminário, foi a oportunidade de aprofundar a formação, bom, com a parte mais bíblica, a parte mais doutrina, portanto, aprofundar aquilo que é o espírito de ser cristão. Terceira parte, o meio, que se confunde a certa altura um pouco com esta ideia da formação. Porque ao fim de 7 anos, bom, o Jacó trabalhou 7 anos para obter Raquel, e depois afinal, ao fim de 7 anos, não era aquilo, e teve de seguir outro caminho. E no meu caso também, ao fim de 7 anos, não era aquilo, e tive de seguir outro caminho, e segui outro caminho também durou outros 7 anos, tal como o Jacó fez mais 7 anos para encontrar Raquel. Eu também fiz mais 7 anos, que foi o tempo que trabalhei no Santuário de Fátima, depois ingressei na universidade, fiz o curso, fiz o estágio e finalmente comecei a trabalhar. E essa parte já não era tanto a parte da formação cristã, mas já era a parte da inserção no meio. E neste espaço, já fora do seminário, já no mundo aberto, no mundo lá fora, tive a oportunidade de contactar, bom, por um lado já levava as raízes, o movimento dos focolares foi importante na parte final do seminário para criar uma imagem do mundo. No tempo da faculdade, algum contacto com os jesuítas no Instituto de Justiça e Paz, ali perto da faculdade. Estava inserido numa paróquia, na paróquia de Santa Clara, onde passei a cantar no coro, e portanto havia um meio que estava a formar-me também enquanto me formava intelectualmente. Bom, e ao fim desses anos de formação, vida ativa, comecei na vida ativa.
E na vida ativa já não estava propriamente a formar o caráter, estava já naquela fase em que nos convencemos, segundo a frase do Evangelho, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e, portanto temos um lugar nesta sociedade que há de transformar a sociedade em algum sentido, esperamos que no bom sentido. E, portanto, nessa inserção no meio, envolvi-me no associativismo, comecei a vida profissional como professor, envolvi-me na política também. E na política há um pormenor que é um pouco paradoxal. Eu sei que para a maior parte das pessoas é um pouco paradoxal, porque a certa altura eu estava envolvido na vida autárquica e tive um convite de um setor inesperado. O Partido Comunista convidou-me a integrar as listas. E foi uma coisa assim. Bom, o Partido Comunista. Era o Sérgio Ribeiro, homem de grande prestígio, Orém, Sérgio Ribeiro, homem de grande prestígio, antigo deputado europeu pelo Partido Comunista, que me fez o convite, e era uma pessoa estimável, e continua a ser, ainda há pouco tempo estive com ele, com ideias lúcidas, um homem de boa vontade, como costumamos dizer, ateu, mas um homem de boa vontade, e eu achei que sim, que juntamos forças aos homens de boa vontade, mesmo àqueles que não estão dentro da nossa linha de pensamento. Houve um pormenor curioso que ele, ateu como era, e sabendo que eu era católico, cristão, praticante, ele achou importante, na altura, que fôssemos apresentar cumprimentos ao reitor do Santuário de Fátima, como grande instituição católica no Concelho de Orém. E pedimos uma audiência e fomos recebidos pelo Virgílio, na altura era o Virgílio, agora Bispo de Coimbra, que nos recebeu cordialmente, tivemos uma conversa muito interessante e que retive na altura um pormenor curioso que ele disse-me: eu recebo-vos, mas pedi autorização ao meu bispo previamente. E, portanto, percebe-se que há uma desconfiança mútua e que é justificada entre duas instituições que tipicamente não colaboram, mas ali eu acho que foi uma colaboração frutuosa. E nas reuniões que tinha de trabalho, de preparação política, havia sempre este cuidado. Eu percebia que eles, embora não comungassem dos mesmos valores que eu, mas tínhamos um objetivo comum, que é a construção do mundo melhor. Nós chamamos-lhe construir o reino de Deus na terra. Eles chamam-lhe outra coisa, chamam-lhe luta de classes, sei lá. Mas temos um objetivo comum. E eu acho que ser batizado passa por aqui assim. Passa por colocar no mundo, sem restrições, aquilo que são as ideias para construir um mundo melhor. Depois veio a segunda parte. E aqui é que entrou o Padre Augusto. Eu era paroquiano do Padre Augusto quando nasceu aquele rapaz, está ali, hoje quis-me acompanhar, chama-se Tiago, o meu filho mais velho. E a propósito do Tiago e do outro filho que não está aqui, chama-se Pedro, eu gosto sempre de fazer a brincadeira, que é como no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João juntaram-se e viram uma coisa completamente diferente. Bom, nós às vezes também vemos as coisas completamente diferentes, Pedro, Tiago e João, e gosto de me rever nessa imagem. Era então paroquiano do Padre Augusto quando ele nasceu. E aí começa ou recomeça a história, porque voltamos ao princípio, a raça, o meio e a educação. Agora, já não comigo no papel principal ou no papel central, mas pensando numa nova geração que precisa de formar um caráter, também com base numa raça, num meio e numa educação. Bom, por isso achei sempre importante que a família se mantivesse dentro do ambiente cristão, com as experiências cristãs de vivência, já dentro de um ritmo que é o ritmo dos nossos dias, que não é o mesmo ritmo que era quando eu era pequeno. Nesse mesmo sentido, também no sentido da educação, fizemos questão que se integrassem na catequese,
já nem todas as crianças, os jovens desta idade frequentam a catequese e, portanto, já é uma coisa que faz a diferença, mas essa educação cristã continua a ser importante. E, finalmente, o meio, ele já concluiu esta fase da educação cristã, que é a catequese, e começa a inserção no meio. E eu acho que, a propósito da inserção no meio, tivemos uma bênção extraordinária, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Porque foi o momento-chave para a idade dele e da geração dele ganharem consciência de que o mundo não é só como o mundo é apresentado na televisão e que a juventude não é só aquela juventude que encontramos nas festas e no shopping e etc. Mas há uma outra juventude que nós vimos em Lisboa, ou que nós vimos nas nossas paróquias quando foi nas pré-jornadas, que se orienta por determinados valores, que são os valores cristãos e os valores do batismo. Portanto, entre raça, meio e educação, espero ter feito mais ou menos a imagem da maneira como eu me vejo, pelo menos como vejo a minha integração no mundo. Muito obrigado.